Bom dia, pessoal. Me chamo João Pedro. Eu vou dar início aqui à nossa aula sobre anatomia funcional do coração. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouco sobre a localização do coração. O coração, ele vai se localizar em uma região chamada mediastino, né? Que é uma região anatômica que ela se estende do externo, né? Que é esse osso aqui, até a coluna vertebral. Da primeira costela, como vocês podem ver aqui, até o diafragma e entre os pulmões. Aqui a gente tem uma vista lateral esquerda da localização do coração. Aqui nessa secção transversal, a gente pode observar também o mediastino. Vou marcar aqui para vocês verem onde é que é o mediastino. Aqui a gente tem o osso externo, a coluna vertebral, os pulmões, e o mediastino vai ser justamente essa região aqui que eu estou marcando para vocês. Essa região. Certo? Essa região aqui, ó, vai ser o mediastino, onde vai se localizar o coração. Não inclui, o mediastino ele não vai incluir os pulmões, só essa região aqui. Agora, falando um pouco sobre as camadas que vão envolver o coração, a gente tem uma camada externa, né, que é o pericárdio, vai ser uma membrana que ela vai proteger e envolver o coração, além de ancorar o coração ao mediastino, que foi aquela região que eu mostrei para vocês, certo? Esse pericárdio, ele vai se dividir em pericárdio fibroso, que é esse pericárdio aqui mais externo, né? Que justamente vai ter essa função de ancorar o coração ao mediastino, e em pericárdio seroso. O pericárdio seroso, como vocês podem observar aqui na imagem, o pericárdio seroso ele vai se dividir em lâmina parietal. Essa lâmina parietal do pericárdio seroso, ela vai ser essa lâmina aqui mais externa, ó, como vocês podem observar. Essa lâmina aqui mais externa, que ela vai estar fundida a esse pericárdio fibroso aqui, certo? E também o pericárdio seroso, ele vai ter outra porção, que é a lâmina visceral, que é também chamada de epicárdio, né, que é a primeira camada do coração ali. Essa lâmina visceral, ela é uma lâmina mais interna, que é essa aqui, vocês estão vendo, marcando, que, que ela vai se aderir à superfície do coração, como eu havia dito. E entre o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso, não, opa, na verdade, entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, a gente vai ter a cavidade do pericárdio. Essa cavidade, ela é importante porque ela vai conter o líquido do pericárdio, que vai ser importante para diminuir o atrito, para permitir a melhor movimentação do coração, né? Essa é uma estrutura que ela vai se assemelhar muito à estrutura da pleura lá nos pulmões. Aqui nessa imagem aqui embaixo a gente tem uma ilustração que exemplifica bem como é que funciona esse pericárdio seroso, que é como se fosse uma espécie de balão cheio de água, onde vai ser inserido o coração, que vai formar essas duas lâminas, né? A lâmina parietal e a lâmina visceral, que está em contato com o coração, e entre elas vai conter o líquido pericárdico. Aqui a gente pode ter uma visão melhor do pericárdio, né? Que é essa estrutura aqui, ó, como vocês podem ver, que está envolvendo o coração. Agora, falando das camadas do coração propriamente ditas, nós temos, além do pericárdio, o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio, ele vai ser a camada mais externa, que é essa aqui, ó, camada mais externa do coração. Ela vai ter uma textura lisa, né, justamente para conferir esse menor atrito, essa estrutura mais escorregadia, a face mais externa do coração. E ele vai também conter vasos sanguíneos, como vocês podem observar aqui, vasos linfáticos e vasos que vão irrigar o miocárdio, né? Que eu vou apresentar para vocês posteriormente um pouco sobre esses vasos. E uma das estruturas mais importantes do coração vai ser o miocárdio,
que é a estrutura muscular, que vai ser responsável pelo bombeamento do coração, né, que é o músculo cardíaco. E vamos ter também a camada mais interna, que é o endocárdio, que ele vai fornecer um revestimento liso para essas câmaras aqui do coração, né, que vai permitir também, ele vai minimizar o atrito de superfície do sangue aqui com essas câmeras, né. E agora falando um pouco mais sobre essas câmaras do coração. Aqui nessa imagem eu vou exemplificar para vocês um pouco como que vai funcionar o circuito do coração. O coração ele é tetracavitário, ele vai ser composto, quais serão as cavidades do coração? O átrio direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem as veias e as artérias que vão fazer parte dessa estrutura. Aqui, na parte direita do coração, a gente vai ter a entrada das veias cavas, a veia cava inferior e a veia cava superior, onde o sangue venoso vai chegar, vai passar para o ventrículo direito e vai ser mandado para o tronco pulmonar, e posteriormente vai ser mandado para as artérias pulmonares para poder ser enviado para os pulmões, para poder ocorrer a troca gasosa. Esse sangue que veio rico em oxigênio, ele vai chegar aqui pelas veias pulmonares esquerdas, tem as veias pulmonares esquerdas e as pulmonares direitas, que é melhor representado aqui, vai passar pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e com o processo de contração vai ser mandado para a aorta, onde a gente vai ter toda a circulação sistema e irrigação do corpo por completo. Agora eu vou especificar um pouco mais sobre cada câmara dessa do coração. Aqui nessa imagem, a gente tem o corte mostrando o átrio direito. O átrio direito, ele vai ter uma estrutura chamada aurícula direita. O que seria essa aurícula direita? A aurícula direita, ela vai ser uma espécie de bolsa, uma bolsa muscular, que ela vai se projetar, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai se projetar, digamos assim, para fora do átrio, que vai permitir com que o átrio ele tenha uma capacidade maior, né? Ela vai ficar sobre essa parte ascendente da aorta aqui também, como vocês podem ver, e sobre o átrio, né, a aurícula direita. Outra estrutura que também nós vamos ter na parte anterior muscular rugosa do coração são os músculos pectíneos, né, que vai dar justamente essa configuração rugosa para essa parede anterior do coração. Outra estrutura que teremos vai ser o seio das veias cavas, né, que vai ser justamente o local onde vai chegar esse sangue venoso da veia cava superior e da veia cava inferior. O ósseo do seio coronário, onde vai chegar a circulação venosa do seio coronário, né, a circulação aqui sanguínea que estava irrigando o coração, vai chegar aqui o sangue venoso pelo ósseo do seio coronário, e a fossa oval, que ela é um remanescente do forame oval, que é uma estrutura lá da embriologia, que é muito importante para garantir a comunicação interatrial, né? A gente, quem ainda não viu, quando for estudar a embriologia do coração, vai ver que existe o forame oval, que é de grande importância para a circulação pré-natal. E outra estrutura aqui importante, que a gente vai falar com mais especificidade quando for falar do ventrículo direito, é a válvula atrioventricular direito, que também é conhecida como atricúspide, que a gente pode observar ela melhor aqui nesta imagem. Aqui a gente tem o ventrículo direito. O ventrículo direito, ele vai ter uma estrutura importante, né, que é a válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide. A válvula atrioventricular direita, a gente precisa definir bem a diferença de válvula e de válvulas. Às vezes a gente se confunde, né? O que seria uma válvula? A válvula é a estrutura completa. As válvulas são estruturas que vão compor a válvula, ou seja, a válvula atrioventricular direita, ela é composta por 3 válvulas. Aqui no caso, a gente vai ter a válvula anterior, a válvula posterior, que é essa aqui, e a válvula
septal, que é essa aqui, certo? E essas 3 válvulas vai formar a válvula atrioventricular direita, que também é chamada de válvula tricúspide. E qual a importância da válvula tricúspide? A importância da válvula tricúspide é que, quando for ocorrer a sístole, né, a sístole ventricular, essas válvulas, elas irão se fechar, vai fechar, consequentemente, toda a estrutura, né, da válvula, que vai impedir o refluxo de sangue para o átrio direito, certo? E quais são as outras estruturas acessórias dessa válvula que vai ajudar nessa funcionalidade dela? São os músculos papilares. Como vocês podem ver aqui, nós temos 3 músculos papilares. E é o mesmo sentido aqui das válvulas, né? Os músculos papilares, nós teremos os músculos papilares anteriores, que são esses aqui, posteriores, e o músculo papilar septal, que é esse aqui, certo? Esses músculos, eles vão se contrair, né, nesse momento, né, da sístole ventricular, impedindo que ocorra essa volta da válvula em direção ao átrio, certo? E qual será a estrutura que vai ajudar nessa, nessa tensão, né, que vai gerar nessa puxada aqui que ele vai dar, nessa contração? Vai ser as cordas tendíneas, que vocês podem observar aqui, ó. Vai ajudar nessa tração, certo? E outra estrutura aqui também que a gente vai ter são as trabéculas cárneas. As trabéculas cárneas são elevações musculares irregulares aqui do músculo cardíaco. E aqui a gente vai ter o cone arterial, que é por onde vai passar o sangue venoso, né, no caso aqui do ventrículo direito, para se direcionar para o tronco pulmonar. Aqui no tronco pulmonar, antes de chegar no tronco pulmonar, o sangue ele vai passar pela válvula do tronco pulmonar. Aí é o mesmo sentido aqui das válvulas. A válvula do tronco pulmonar, ela é composta por válvulas semilunares, certo? E essas válvulas semilunares, quais são elas? A gente vai ter a válvula semilunar direita, que é essa aqui, a válvula semilunar esquerda, que é essa aqui, e a válvula semilunar anterior, que é essa aqui, certo? E aí a gente parte para o átrio direito. O átrio direito, ele vai ter a aurícula esquerda, como tem no átrio esquerdo, no átrio direito. Ele também vai ter uma aurícula, né? Aqui no caso do átrio esquerdo vai ser a aurícula esquerda. As veias pulmonares, que é por onde vai chegar o sangue oxigenado dos pulmões. O assoalho da fossa oval, que é daquela outra estrutura que a gente viu lá no átrio direito. E aqui a gente foi retirado a válvula bicúspide, né? Que a gente vai ver aqui melhor nessa imagem, no ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, nós teremos as válvulas da válvula atrioventricular esquerda, né? Que a válvula atrioventricular esquerda vai ser composta pelas válvulas da válvula atrioventricular, que é a válvula anterior, a válvula posterior. E aqui também os músculos papilares, como eu já defini para vocês. Nessa imagem a gente consegue ver melhor as veias pulmonares aqui, ó, que são 4, certo? E as cordas tendíneas. Agora, sobre as válvulas do coração, a gente consegue ter essa visão aqui de cima, né, dessas válvulas. A gente consegue ver aqui a válvula do tronco pulmonar, a válvula da aorta, a válvula atrioventricular esquerda e a válvula atrioventricular direita. Como que eu sei que essa aqui é a válvula da aorta? A gente consegue ver aqui, ó, as coronárias saindo aqui, ó. É o primeiro ramo da aorta, né? São as coronárias. E aqui a gente tem aqui a gente pode observar nesse processo aqui, está ocorrendo uma sístole, não, na verdade está ocorrendo a diástole, né? Que as válvulas atrioventriculares, elas estão abertas para a entrada do sangue, e aqui está ocorrendo o movimento de sístole, onde está sendo ejetado o sangue para as artérias.
Aqui, outra estrutura importante do coração é o esqueleto fibroso do coração. Quais são as funções desse esqueleto fibroso? Ele vai oferecer fixação para essas válvulas, a gente consegue observar esse esqueleto fibroso aqui, ó. Aqui, aqui, aqui são anéis, né? Que vai garantir essa fixação para as válvulas. Vai oferecer fixação também para o músculo, né? O músculo miocárdio. E vai ser importante também como um isolante elétrico, para que não ocorra a dispersão do potencial de ação por todo o músculo, ele vai ser utilizado também como um isolante elétrico. E outra informação importante é que a gente entenda sobre o formato helicoidal do coração. Como vocês podem ver aqui, o coração ele tem um formato helicoidal. E qual a importância desse formato helicoidal do coração? No momento da contração do músculo cardíaco, por causa desse formato, o coração ele vai fazer um movimento de torção. E esse movimento de torção, ele aumenta a ejeção do sangue. Um exemplo prático. Vamos imaginar que a gente está limpando a casa e que está ali secando com um pano de chão, né? O pano de chão está cheio de água. Se você pegar o pano de chão cheio de água, simplesmente apertar, vai sair água, certo? Vai sair água. Só que não vai sair tanta água como se você pegar esse pano de chão e torcer ele. Quando você torce, sai muito mais água. Então, no processo de contração, o músculo ele vai fazer um movimento de torção por causa dessa estrutura helicoidal do coração que vai aumentar o fluxo sanguíneo. E agora falando sobre o sistema de condução do coração. O coração, ele vai ter o sistema de condução dos potenciais de ação, né? O que seria esse sistema de condução? Esse sistema de condução, ele é composto por tecido nodal, né, que é o tecido desses nodos aqui, e ele é importante para que se inicie os batimentos cardíacos e ocorra uma coordenação das contrações dessas quatro câmeras que a gente falou. Esse sistema de condução, ele também vai ter fibras que são muito especializadas em conduzir rapidamente o potencial de ação. E quais são os componentes desse sistema de condução? A gente tem o nó sinoatrial, que também é conhecido como marca-passo do coração, porque ele que vai ditar o ritmo cardíaco. E o nó sinoatrial, que vai vir posteriormente ao nó. Aqui a legenda está errada, mas esse aqui não é o nó sinoatrial, esse aqui é o nó atrioventricular, né? Se considera que essa legenda, que é o nó atrioventricular, que vai receber o potencial do nó sinoatrial, que vai passar por as fibras aqui, que eu vou mostrar agora um pouco melhor. E esse nó atrioventricular, ele vai passar por um fascículo atrioventricular, onde vai se dividir em ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo. Esses ramos, posteriormente, eles irão se dividir em ramos subendocárdicos, que são as fibras de Purkinje. Aqui a gente consegue visualizar melhor o ramo esquerdo e as fibras de Purkinje. Aqui, como é que vai funcionar essa distribuição do potencial de ação? O potencial de ação vai chegar aqui no nó sinoatrial, ele vai se dispersar pelas vias internodais, vai chegar ao nó atrioventricular. Uma característica importante do nó atrioventricular é que o potencial de ação, ele passa de uma maneira mais lenta aqui no nó atrioventricular. E qual é a importância disso? A importância disso é essa demora, né, essa desaceleração, digamos assim, é importante para que ocorra a sístole atrial, certo? O átrio, ele precisa se contrair primeiro, para que posteriormente o ventrículo se contraia, porque não vai ter sentido o átrio se contrair no mesmo momento em que o ventrículo se contrai, porque senão não vai ter o fluxo sanguíneo, né? A gente precisa que o átrio se contraia primeiro, para o sangue passar, né? A grande quantidade desse sangue, ele passa por força da gravidade, mas uma pequena porção é por causa da contração. Depois dessa contração do átrio, ocorre a contração do ventrículo para que ocorra o fluxo. Então, quando o potencial passa pelo nó atrioventricular, ele desacelera justamente por isso. E vai passar pelo fascículo atrioventricular, vai se dividir no ramo esquerdo, no ramo direito, e vai para as fibras de Purkinje. Outra informação importante é que a contração
do músculo, ele vai começar de baixo, aqui no caso dos ventrículos, né? A contração ventricular, ela vai começar de baixo para cima. Por isso que esse sistema de condução, ele desce aqui para baixo, em direção ao ápice aqui, e sobe, porque essa direção precisa ser assim, o músculo precisa contrair de baixo para cima, porque o músculo não pode começar contraindo aqui já dessa região aqui do nódulo ventricular, porque senão o sangue não vai ser ejetado, né? Porque vai estar empurrando o sangue contra a parede do coração, por isso que ele precisa ser contraído de baixo para cima. Então a contração ela começa daqui, ó, para poder mandar o sangue para as artérias, certo? E falando um pouco sobre a vascularização do coração, eu vou destacar aqui para vocês os principais ramos, né, da vascularização do coração. O primeiro ramo da aorta vai ser as coronárias. A gente vai ter a coronária direita e a coronária esquerda. A coronária, a artéria coronária, ela vai se dividir no ramo marginal, que vai para essa parte mais anterior do coração, e também o ramo interventricular, que vai para a parte posterior do coração. O mesmo acontece com a esquerda. A coronária esquerda, na verdade, ela vai ter um ramo circunflexo, né, que vai passar aqui por essa fossa aqui da aurícula esquerda, o ramo interventricular e o ramo interventricular anterior. Essa vai ser a vascularização do coração, da questão da circulação sistêmica. Aqui, nesse caso, a gente vai ter o complexo de veias do coração, certo? A gente vai ter a veia cardíaca pava, a veia anterior do ventrículo direito, vocês podem ver aqui em caixa alta, né, que são as principais estruturas. A veia interventricular posterior, a veia cardíaca magna, que essas veias, esse complexo de veias, eles irão se desembocar aqui no seio coronário. Esse seio coronário, ele vai passar aqui, ó, como vocês viram aqui, ele vai cair aqui no ósteo do seio coronário, aqui nessa estrutura, para poder ir para o ventrículo direito, certo? Vai descer aqui para o ventrículo direito para continuar o fluxo sanguíneo. Aí aqui um pouco sobre a embriologia do sistema cardiovascular. A gente já falou sobre as estruturas principais do músculo cardíaco. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a embriologia do sistema cardiovascular. Como é que vai ocorrer a embriologia do sistema cardiovascular? O coração, ele vai se formar por volta da terceira semana de desenvolvimento embrionário. Vai se formar uma área aqui, ó, chamada área cardiogênica, que a gente tem a placa neural. Tem extremidade cranial, extremidade caudal do embrião. Essa área cardiogênica, elas irão formar posteriormente os tubos endocárdicos. O embrião aqui ele vai ter basicamente 2 tubos, certo? Aqui a gente tem a extremidade venosa e a extremidade arterial desse coração primitivo. Esses tubos endocárdicos, posteriormente, eles irão se fundir, que vai formar o tubo cardíaco primitivo, ali em mais ou menos 21 dias, certo? Esse tubo cardíaco, ele vai evoluir, vai formar aqui essa estrutura, onde a gente vai ter o tronco arterial, o bulbo cardíaco, o ventrículo primitivo, o átrio primitivo e o seio venoso. Como a gente pode observar, é uma estrutura que está mandando o coração em apenas uma direção, digamos assim, uma direção mais linear. Aqui nessa estrutura, em torno de 23 dias, a gente começa a ver que o coração ele vai adotando uma curvatura. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o ventrículo primitivo ele vai começar a crescer de maneira desproporcional com as outras estruturas. Ele cresce muito, juntamente com esse bulbo cardíaco, ele vai crescer muito em relação ao átrio primitivo. E esse crescimento desproporcional com relação às outras estruturas vai possibilitar essa curvatura do coração, que aí, posteriormente, a gente vai ter essas estruturas primitivas aqui que vocês podem ver em torno de 28 dias. Obviamente, esse processo da embriologia do coração é muito mais complexo do que isso, mas isso aqui é só para sintetizar um pouco essas informações.
E aqui as referências adotadas para poder fazer essa explanação para vocês. Tortora, que ele traz algumas imagens muito boas. O Net, de onde eu retirei a maioria das imagens. O Silverton, também, algumas imagens tirei dele. O Moore, que foi a maioria do embasamento teórico, foi tirado de lá, da anatomia. E o Grace também, que eu retirei algumas imagens do Atlas. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos.